Bom, o princípio de tudo gerenciamento de identidade e acesso, né? Pessoal, a gente precisa ter esse entendimento. Eu ainda vejo muitas organizações que não pensam dessa forma e que precisam mudar essa cultura, principalmente aqui no Brasil. Gente, gerenciamento de identidade e acesso. A gente não tem como mais no mundo de hoje, no globo cibernético, você ter um usuário que eu gosto de falar que é genérico, um usuário de uso comum, que você não sabe ao certo quem é esse responsável. Muitas das vezes isso não é usado, isso é comum em aplicações que você paga por licenciamento, né, de usuário ou até mesmo por CAUS, né, que é o caso do AD, né, do AD On-Premise, do Active Directory da Microsoft, e isso é uma coisa que a gente não tem o que fazer, a gente precisa entrar no conceito de AD. Então, a primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês é o Azure Active Directory. Ele é muito similar ao AD Azure, desculpem, ao AD do Windows Server, só que ele possui funcionalidades muito maiores e que vocês vão perceber, eu não vou me aprofundar muito, mas vocês vão perceber que ele vai ajudar a sua organização a obter consentimento do seu usuário, ele vai ter a identificação única daquele usuário, o seu usuário ele vai ter um único login e senha, certo? Para um único login e senha para logar tanto na rede quanto na sua aplicação, quanto no seu e-mail e onde precisar de uma identidade de acesso, seja ela em nuvem, seja ela on-premise. O Azure AD ele é baseado também em grupos de usuários, certo? Em atributos de usuário, então os mesmos atributos que você tem no seu Active Directory do Windows Server, você também tem no Azure AD. Ele é baseado em dispositivos, ele consegue gerenciar dispositivos em diversas plataformas, Windows, iOS, Android. Ele você pode utilizá-lo com aplicações, tanto aplicações on-premise como aplicações em nuvem, como o serviço de aplicativo do Microsoft Azure. Você pode fazer uma gestão de localização, né? Vamos supor, eu prefiro não. Esse usuário ele só pode logar, só pode realizar autenticações dentro desse range de IP. Isso é possível. E ainda ele tem uma inteligência em risco sensacional. Que é uma coisa que eu não consigo falar, mas que vocês veem na prática. Mas se eu fosse tentar resumir, ele analisa o usuário, o comportamento do usuário e tem sensores que ele diz se esse usuário está em risco e quais são, e você pode ainda automatizar. Se esse usuário estiver em risco, o que eu devo fazer? Se ele for classificado pela política de risco, quais são as ações que devem ser tomadas? Então, resumindo, você pode forçar uma autenticação multifactor ou você pode bloquear, né? Esses são os três princípios. Os três princípios não, são as três principais funcionalidades. Você tem toda essa gestão de dispositivos, usuários, aplicações, localização, risco e muito mais. Quando a gente fala assim, parece pouco, mas quando você entra dentro de cada módulo desse, você vê que é muita coisa. E eu não sei se eu vou conseguir passar todas aqui, até para não ficar muito grande o vídeo, mas você vê que é muita coisa. E você consegue gerenciar isso de forma que entre em conformidade com a GDPR, pois você obtém consentimento do usuário, ele está ciente de todas as alterações e qual que é a política, você consegue obter log, então nada. Talvez eu já tive muito esse problema. No Windows Server, eu não consigo ter uma dimensão de log tão precisa quanto eu tenho aqui no Azure AD. É muito mais claro para mim. E você consegue ainda gerenciar, né? Você consegue definir perfis, diferentes perfis de segurança para cada usuário. E isso não se aplica apenas à nuvem, isso se aplica tanto ao seu ambiente on-premises como ao seu ambiente se ele for totalmente em nuvem, ou se você tiver um ambiente híbrido, né? Tanto em nuvem quanto local, né? Quanto on-premise. Ok? Eu vou demonstrar um pouco do que eu quero realmente que vocês entendam. Certo, pessoal. Então, assim, o primeiro passo, esse é o meu painel. Vamos supor que eu seja o administrador de gerenciadade de identidade e acesso. Isso aqui são eventos de risco de alguns usuários meus, baseado no, no- na,
no uso, né? Usuários que foram sinalizados em risco, quais são as vulnerabilidades que ele encontrou no meu diretório e eu vou falar um pouco. Bom, esse aqui é o Azure AD, certo? Pessoal, lembrando, esse vídeo, todos os dados que vocês estão vendo faz parte de um tenant temporário da Microsoft. Isso eu não estou usando informações de ninguém, não estou expondo ninguém. Isso é uma coisa que a Microsoft tem para parceiros. Ele é válido por 90 dias. Então todas as informações aqui contidas elas serão deletadas e não serão as mesmas, certo? Então vamos lá. Esse é o Azure AD, de modo geral aqui você consegue ver, você consegue selecionar o que você quer ver aqui na tela principal. Eu gosto de habilitar todos os serviços, mas às vezes se tem uma atualização, por exemplo, de gestão de privilégios e identidade, eu marco só ela, certo? Se eu quero ver o que teve recentemente, é só para você ter uma visão geral das novas atualizações e como que está o seu volume de entradas aqui, né? Como é um tenant temporário, eu não tenho todos os usuários em uso, obviamente ele vai estar, esse gráfico ele não é expressivo, né? Tem algumas outras informações aqui ao lado, mas eu não vou me aprofundar nela. Nesse lado direito, eu vou focar aqui. Então, aqui, pessoal, nós temos os usuários propriamente ditos, né? Similar. Uma coisa que eu quero deixar claro: isso aqui são os mesmos usuários que estão no meu Office 365. Essa é a vantagem de você usar um ambiente totalmente Microsoft, porque você tem uma gestão única. Eu consigo por aqui gerenciar todos os meus usuários do Office 365 na parte de gestão de usuário e grupos, certo? Eu consigo atribuir e remover licenças de um usuário. Eu não consigo fazer a gestão do Exchange aqui. Eu preciso entrar no painel do Exchange, mas já é um avanço muito grande. Eu consegui vir apenas no Azure e fazer o gerenciamento de usuários e grupos, né? Quem tem Office 365 vai entender um pouco do que eu estou falando, que normalmente você tinha que ir lá no painel de administração. No painel de administração você tinha que selecionar usuários e grupos, ou grupos, caixa de correio compartilhada e por aí vai. Bom, aqui eu posso vir apenas aqui, eu posso delegar permissões apenas para esse usuário fazer apenas isso. Ele vinha aqui no Azure, no AD, e ele atribuir ou remover licença se esse for o papel dele. Ok? Eu posso aqui ainda quais usuários foram excluídos, eu posso fazer redefinição de senha, certo? Na redefinição de senha, eu posso aqui, o meu não está habilitado, né? Eu posso habilitar as opções de autoatendimento do usuário, que é o self-service, né? De reset de senha. Eu posso habilitar isso para os meus usuários. Eu não tenho habilitado aqui ainda, como eu falei, é um ambiente de teste, mas isso é interessante você ter, você definir, né? Você pode fazer isso para um grupo de usuários. Eu quero apenas que os meus usuários da diretoria possam fazer a própria redefinição de senha, ou eu posso definir para todos, eu posso definir métodos de autenticação, se esses usuários, quais são as quantidades de métodos necessários, né? E aí a gente já começa a entrar dentro um pouco de multifactor, né? Se eles estão disponíveis para usuários e-mail, telefone, ou eu posso usar aqui perguntas de segurança, né? Definir em caso de esquecimento de senha, eu posso pedir que ele cadastre quantas perguntas são obrigatórias, eu posso dizer aqui três, e ele vai me dizer quais são as perguntas, né? Selecionar as perguntas, que tipo de perguntas eu quero que sejam feitas, eu posso personalizar, eu posso criar, já existe uma série de perguntas ali dentro. Eu tenho aqui o registro de alteração, certo? Exigir que os usuários se registrem ao entrar. Por exemplo, não é um registro de alteração, me desculpem. No caso, quando o usuário logar, eu quero que ele se registre, né? Que ele cadastre as informações necessárias. No caso, o e-mail, telefone, aquelas perguntas, né? Aqui em cima, em métodos de autenticação, eu defini o que eu quero que ele preencha, e embaixo eu posso exigir isso ou eu posso criar para ele. Aqui eu tenho as notificações, eu posso pré-definir algumas notificações, redefinir notificações de senha dos usuários, dizer que ele alterou a senha, ok. Notificar todos os administradores quando outros usuários redefinir uma senha pode ser interessante. Eu posso personalizar também qual que é esse link de assistência técnica. Posso colocar uma URL, de repente uma URL de uma documentação que é a política, né, para ele ler isso. Tem integração local, como que se isso vai ser, que é o write back, né? No caso do Azure AD ou ADFS, você quer que isso volte para o seu ambiente on-premises, né? O que ele alterar em cima vai alterar embaixo, certo? Que é ele reescrever isso, né? Tem os logs de auditoria, né?
porque é uma das exigências da GDPR, né? Você ter logs dessas manipulações. Então, todos os usuários que fizerem alteração de senha via self-service aqui, ó, eu tenho diversas categorias, ok? Vai aparecer aqui para mim em qual período eu quero que isso apareça. Eu tenho um mês, 7 dias, 24 horas ou personalizado. Tipo de recurso, né? E por aí vai. E tem, obviamente, o suporte da Microsoft aqui à disposição, certo? Eu tenho aqui ainda grupos, que é o mesmo conceito do AD. Eu posso criar ou remover grupos, inserir usuários aqui. E esses grupos, vocês veem aqui, ó, ele pode ser um grupo de distribuição, uma lista de endereços de e-mails, né? Eu posso fazer aqui grupos do Office, certo? Grupos do Office 365, ou grupos de segurança. Aí tem diversas configurações, também tem logs de auditoria, quais são as funcionalidades dos grupos, o gerenciamento desses grupos e por aí vai. Outra informação, dispositivos, quais são os dispositivos cadastrados, quais são os dispositivos, veja, eu tenho dois dispositivos do Adam, né? Em quais dispositivos o usuário Adam fez logon. Ele fez logon numa máquina, obviamente é a minha VM, né, que eu estou utilizando agora. Qual que é a versão? É o meu Windows 10. Tipo de junção, né, que foi via Azure AD. Então eu fui no meu Windows 10 e loguei aqui em configurações. Eu não sei se vocês exploraram isso ainda, mas quando você vem aqui no Windows 10, ele já permite isso. Você pode adicionar o seu usuário ou a um Azure AD, perdão, que certo, é aqui mesmo. Eu posso adicionar esse usuário ou a um Azure AD, é porque eu já tenho um usuário adicionado, ele não me mostra, mas eu posso, quando eu preencho o e-mail, ele já me diz, que você quer adicionar a um Azure AD do Active Directory local dentro da sua rede, ou um usuário do Active Directory Azure, certo? E ele vai se basear, é o mesmo conceito, ele vai receber as políticas do seu AD local, ou se for do Azure AD, ele vai receber as políticas definidas pelo seu Azure AD. Então, quais são temos configurações de dispositivos também, certo? Eu posso definir algumas informações desses dispositivos, se usuários podem ingressar no Azure AD com dispositivos, se sim ou se não, se você quer que nenhum usuário ingresse em nenhum dispositivo, certo? Eu posso requerer a autenticação multifactor quando ele entrar em um dispositivo, ele vai ter que preencher, não vai ser simplesmente a senha, né? É uma camada de segurança a mais. E tem um log de auditoria aqui também, né? Quais são os dispositivos, quem fez logon em cada dispositivo. Eu vou tentar correr um pouco para não ficar grande. Aplicativos empresariais. Aqui são os aplicativos, se você estiver gerenciando pelo Windows Intune, você pode definir quais são os aplicativos que vai aparecer no portal da empresa, ou isso em usuários em nuvem, né? Ou você pode usar o proxy de aplicativo, é quando você conecta a sua aplicação on-premises para ser gerenciada pelo seu Azure AD. Isso é um proxy que é criado entre o Azure e a sua aplicação e o seu ambiente on-premises, né? Você ainda tem algumas opções de configuração de usuário aqui também, obviamente aqui dentro do portal da empresa, se usuários podem consentir que os aplicativos acessem dados da empresa em seus nomes, usuários podem adicionar aplicativos à galeria do seu painel e por aí vai. Eu posso fazer ainda acesso condicional, né? Definir quais são as condições, diferentes tipos, né, de condições necessárias em caso de um logon num aplicativo empresarial, né? Se esse logon for fora da minha rede, eles precisam entrar com autenticação multifactor. Quando os usuários do grupo gerentes entram, eles precisam entrar com um dispositivo ingressado no domínio ou em conformidade com o Intune, né? Isso é muito utilizado para quem tem situações de quiosques, né? De lojas que ficam de pequenas filiais, né? Vamos dizer assim, ou usuários que vivem em trânsito, né? E por aí vai.
tem algumas políticas que podem ser criadas, controles locais, seguros que você pode definir, uma série de informações. Aqui ainda você tem as atividades de entrada, né, o volume de usuários que entraram nos seus aplicativos recentemente, ó. Então aqui, ó, o administrador é o que mais tem usado, né? Ele logou no portal do Azure, foi de sucesso, não teve erro. O Adam também, que é o usuário que eu estou logado na VM. E por aí vai. Você tem aqui ainda licenças, né? Quais são os proxies de aplicativos que você tem atualmente em uso? As licenças são as mesmas licenças do Office 365, né? Você pode atribuir aqui. Então, eu tenho o Enterprise Mobility, que é o EMS, né? É o mais top. O Office 365 Enterprise também, que é outro top, que me dá direito ao Windows 10 Enterprise também, que é muito, que é você compra o S5 e ele te dá direito a uma atualização para o Windows 10 Enterprise, né? É muito interessante. Azure AD Connect é caso você tenha o seu ambiente on-premise e aí você instala esse client para ele sincronizar os seus ambientes on-premise com o seu Azure AD. Eu posso fazer essa importação. Posso utilizar, eu posso fazer através de ADFS ou sem a necessidade de ADFS, aí vai da sua necessidade. Aqui, nome de domínios personalizados eu também posso verificar, posso adicionar domínios, né? No caso, eu adicionei o do nosso blog, que é o arquitetosnanuvem.com.br. Eu posso definir que os meus usuários façam logon por esse, ou eu posso adicionar outros domínios em caso de você tem grupos diferentes de empresa e você quer gerencia tudo dentro de um único AD, né? Que nada mais é do que o UPN, só que aqui o UPN ele é mais complexo, né? Ele é similar ao UPN, não é o UPN isso aqui, mas é similar ao UPN. Você quer que esse grupo de usuário logue com esse domínio, esse outro grupo de usuário vai logar com esse outro domínio, mas tudo vai ser gerenciado desse único AD. Isso é possível. MDM e MAN seria Managed Device Mobility, algo assim, gerenciamento de dispositivos móveis, gerenciamento de aplicações móveis, certo? Então você pode definir. Eu tenho outro vídeo que eu vou soltar daqui a 10, 15 dias sobre o Windows Intune, que se resume a isso, a qual você cria políticas de dispositivos e aplicativos, certo? Que substitui perfeitamente o uso de uma GPO, do seu ambiente local. Eu posso aqui ter a redefinição de senha também, definir, né? Eu já falei um pouco disso lá em cima. Identidade visual da empresa, eu posso personalizar, né, os meus portais de entrada. Então, quando, por exemplo, se você vier aqui, ó, ele se resume a isso aqui, ó. Desculpa. Isso aqui é algo bem legal, é relacionado à identidade visual da empresa. Se eu venho aqui, ó, portal.office.com e eu coloco @productivity.com.br, productivity. Vejam, ele mudou, ele colocou a logo da minha empresa, uma tela de fundo e por aí vai. Então é aqui que você personaliza isso, né? Configurações de usuário, é, eu posso dizer novamente se esse usuário ele pode entrar no registrar em dispositivos ou aplicativos, se ele pode fazer parte do portal de administração, quais são os usuários externos, gerenciar esses usuários, painel de acesso. Usuários externos seriam aqueles usuários em que você faz negócio, mas não está dentro da sua rede, né? Mas que você trabalha de forma colaborativa com eles. São sócios, parceiros, né? Gente, tem muita coisa, eu vou pular aqui. Acesso condicional, eu falei um pouco disso lá em cima, né? Que é aquele
criar uma política, né? Se eu disser, se esse usuário foi identificado fora da minha rede, fora do meu rede de IP confiável, ele vai ter que fazer multifactor ou ele não loga, né? Eu posso definir isso. Servidor MFA. Se você não quiser usar o servidor da Microsoft de multifactor, você pode criar o seu próprio servidor de multifactor, o seu servidor local. Você pode instalar esse cliente dentro do seu servidor e e configurar dentro dele a autenticação multifactor, né? E aqui você tem notificações, endereço de e-mail de destinatários, né? Para quem vai ser encaminhados os principais logs de ameaça, algo do tipo. Quem são seus provedores, certo? Eu posso adicionar regras de cache, relatórios de atividade, status do servidor, enfim, são coisas que se a gente for entrando, a gente não para. É bastante profundo. Usuário sinalizado para risco, entradas arriscadas, eu vou falar agora aqui. Esse aqui é um outro recurso que é integrado dentro do Azure AD, que é o Azure AD Identity Protection. Dentro dele, ele me diz quem são os meus usuários sinalizados para risco e como e quais são os eventos e quais são as vulnerabilidades dentro do meu diretório, né? Então eu tenho aqui os usuários sinalizados para risco é o Alan. Esse Alan, ele teve 2 eventos de risco. Vamos ver quais são os eventos que ele classificou. Ó, ele teve a entrada em um local desconhecido, um local que não é comum ele entrar, né? Até porque isso aqui é um endereço IP do Brasil. Então, e esse usuário ele tá registrado em um tenant da União Europeia, então não é algo comum, né? Ele já consegue identificar isso. Ele consegue aqui identificar que ele fez uma entrada de endereços IP anônimo, que possivelmente é de uma rede Tor. Então, esse meu usuário está logando dentro de uma rede Tor, algo que eu não tenho segurança, que eu não consigo, que não é da minha gestão e que é completamente perigoso, né? É, e ele passou por lá. Beleza? Aí aqui ele já me diz, você quer redefinir essa senha ou você tem conhecimento de tudo isso, isso aqui foi autorizado com você e você quer ignorar. Eu vou pedir para o Adam redefinir a senha dele, certo? Vou gerar uma senha temporária ou pronto. E foi aplicado, ok? Se eu não quiser fazer isso, eu ainda posso fazer automatizada, certo? Se eu sou um cara que gerencia muitos usuários, eu posso dizer a quem se atribui e quais são as condições. Então, se o evento de risco tiver abaixo ou acima, né? Existe o risco baixo, médio e alto. Então, se for um risco baixo ou alto, ele vai notificar. Ah, eu quero que apenas essa política se aplique a usuários que estão com risco médio e alta. Eu posso selecionar. Eu crio, certo? E vou dizer quais são as condições e quais são os controles que eu quero, né? Eu quero bloquear o acesso ou permitir o acesso? Eu quero permitir o acesso, porém eu quero que ele faça uma autenticação multifactor, ou eu posso bloquear esse acesso, certo? E aí, obviamente, o usuário vai ter que entrar em contato com a organização, explicando que não está conseguindo fazer o logon, e aí a gente vai e aí o administrador pode averiguar, né, o que está acontecendo, qual foi o motivo, certo? Então, o PIN, desculpa, o PIN ainda não. O Azure AD Identity Protection tem essa funcionalidade, certo? Eu posso criar gatilhos para que os meus usuários entrem se eles entrarem em determinadas condições ou situações de risco, ele tem uma alta atribuição. Isso aqui me permite ter uma visão geral do que está acontecendo no meu diretório. Isso é algo que o AD hoje ele não faz. O seu AD on-premises hoje ele não faz sem uma ferramenta de terceiros. Existem ferramentas de terceiros que podem fazer isso, mas eu não sei a fundo se elas me trazem o mesmo nível de informação. Eu sei que no OMS eu tenho isso.
né? O Operation Manager da Microsoft eu tenho isso. E é bem bacana também o seu uso. Eu aqui posso configurar o meu multifactor, posso definir a política de multifactor, eu posso gerar alertas semanais, certo? Para nível de ameaças, né? Baixa, média, dizer quais são os e-mails que ele tem que notificar, é, ok? Eu posso fazer o meu resumo semanal aqui e posso fixar no meu painel essas informações, que é o que eu fiz ali, né? Então, esse meu resumo de e-mail, esse meu resumo de vulnerabilidade de usuários, né, de proteção dos meus usuários, ele vai ser enviado semanalmente e ele diz aqui para quem que ele quer que eu envie. Eu posso enviar isso aqui para o meu time de administradores, o meu time de segurança da informação. Ok? Esse é o Azure AD Protection. A gente vai entrar mais a fundo nele e configurá-lo e simulá-lo em outro momento, mas agora eu vou finalizar com o Privilege Identity Manager. Isso aqui é o seguinte: você já se deparou em momentos em que você tem uma equipe de TI e essa equipe de TI ela precisa ter permissões administrativas, certo? Pô, mas ele precisa ter permissão administrativa apenas agora. Eu vou ter que fazer, esperar ele terminar e depois e depois desbloquear, remover essa permissão? Eu não preciso disso, certo? É, Desculpa, tive engasguei aqui um pouco. Eu não preciso disso. Eu uso o Privilege Identity Manager para fazer essa questão dos meus usuários administrativos. Eu posso definir aqui funções temporárias para cada administrador que eu selecionar, e aqui ele vai me dizer o que seriam funções qualificadas. São funções em que elas precisam ser aprovadas para entrar em uso, certo? Eu posso dizer, ela é se ele necessitar dessa função, ele vai ter que pedir a aprovação de um administrador maior ou de um conselho de administradores. Ok, pessoal? Funções ativas são as funções que eu tenho. Eu tenho aqui ainda as minhas solicitações. Quais foram as solicitações que eu pedi? O meu histórico, né? Em que dia e horário eu pedi solicitações administrativas para ter perfil administrador. Ou eu posso ter aprovado, quando eu aprovei, quem eu aprovei, quais foram ele faz uma análise de acesso também, né, baseada nisso. Se eu concedi, em que momento que eu fiz os acessos, né, ele me diz isso. Funções de diretório do Azure seria as funções de diretório do Azure. Para quem não sabe, o Azure Office 365 eles têm funções distintas. Então eu tenho aqui os tipos de funções. Vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui se aqui fica mais claro. Vou pegar aqui o administrador global. Não. Certo. Tentar adicionar um novo usuário aqui. Aqui, ó. Essas são as funções. Eu tenho diversos tipos de funções administrativas. Eu posso ter um administrador de cobrança, eu posso ter um administrador de conformidade, administrador de caixa de correio, administrador de senha. Eu posso definir que um grupo de usuários apenas redefina a senha. Eu tenho administradores de serviços do Office 365. Eu tenho administrador de serviços do Intune, administrador de usuários, de Exchange, administrador de dispositivo, administrador global, leitor de segurança, aprovador de acesso a sistemas e muitas outras licenças. Até para Power BI eu tenho funções administrativas, certo? Então, assim, não existe mais aquela necessidade de eu dar administração global para um usuário. Eu tenho, você precisa redefinir senhas? Ok, você vai ter. Você precisa que hoje você consiga inserir ou remover um usuário no Intune, você vai ser o cara do Intune, você vai ser o cara do Azure Information Protection. Então, eu consigo limitar isso e eu tenho aqui ainda as revisões de acesso. Esse usuário aqui, esse administrador, ele teve um acesso administrativo. Eu concedi esse acesso num projeto que ele estava fazendo parte, então era mais fácil eu conceder o acesso. Só que eu quero agora que o conselho administrativo, né, eu vou usar esse termo, revise essa necessidade.
É necessário? Ele ainda tem? Então eu peço a aprovação novamente do grupo de administradores sobre a necessidade disso, dele continuar. E aí eles definem e aí tomam as ações necessárias, ok? E aqui eu tenho os logs ainda de ações dos administradores, né? Quando foi feito, o que, que foi feito, ok? Bom, pessoal, e eu tenho aqui ainda o meu histórico, né? Esse é de funções e eu tenho do meu histórico ainda. Só vou encerrar aqui no recurso do Azure, pois esse vídeo já ultrapassou o tempo que eu esperava. É, esse é o recurso do Azure. Você pode aqui, caso você tenha serviços de aplicativos, máquinas virtuais, tenha diverso SQL Server, você pode definir quais são os administradores de cada serviço, né? Você pode definir quem pode gerenciar esses recursos. Bom, pessoal, esse foi um pouco do Azure AD, foi um pouco corrido, mas eu vou separar um próximo vídeo falando e aplicando isso na prática, demonstrando a funcionalidade. Espero que vocês tenham gostado e vamos partir para os próximos, ok? Até logo.